O Bruno é um jovem brilhante, muito estudioso, e ele nos inspira muito com a sua dedicação aos estudos. Ele me obriga a comprar muitos livros, porque ele lê muito e faz a propaganda, e aí eu tenho que estar sempre seguindo o Bruno. Bruno, você tem feito um trabalho brilhante. O Bruno está abalando os órgãos oficiais. Então, Bruno, seja muito bem-vindo a Londrina. Você sabe, eu já disse para você muitas vezes, o quanto eu gosto de você e te admiro. E esse carinho que eu tenho por você é compartilhado pelo meu marido, seu parceiro de assistir futebol e beber cerveja. Muito obrigada por tudo que você tem feito por mim, por todos nós. Seja bem-vindo a Londrina, a palavra é sua. É uma satisfação enorme estar aqui neste fórum. Com certeza é o fórum mais brilhante que eu já vi na minha vida, não tenho dúvida nenhuma, e tudo graças a Cláudia, que teve uma visão sobre esse fórum, como o nosso professor diz, da floresta. Conseguiu casar e deixou, antes de mim, um verdadeiro Real Madrid. E eu venho aqui como aquele centroavante pescador na área, só para colocar a bola para dentro. Porque tudo foi preparado. O doutor Edilson Mongino Bonfim disse perfeitamente ontem, o evento foi muito bem concatenado. Tudo que foi dito antes de mim veio auxiliar para o entendimento do que eu vou dizer agora. Por isso eu te parabenizo, Cláudio. O teu mérito é muito maior do que todos nós imaginávamos nesse evento. E tu nos surpreendeu com a tua força e com a tua coragem de fazer um evento tão grandioso como esse, que muito me honra. Vocês podem ver nessa frase do Isaac Newton, se eu vi mais longe foi por estar de pé sobre ombros de gigantes. Isso remonta ao quê? À tradição. O valor da tradição. Tudo que eu venho dizer aqui hoje, eu fui atrás dos gigantes. Fui inspirado por gigantes. E lembro, por exemplo, de Chesterton, que dizia que a tradição não significa estarem os vivos mortos, senão os mortos vivos. E combino com Scruton, que diz, e vocês estão vendo ontem com aquelas palestras maravilhosas do Diego Pesce, do Leonardo Jardim, de que as coisas admiráveis são facilmente destruídas e não são facilmente criadas. E por isso hoje eu venho com grande satisfação falar um pouquinho do desencarceramento, do porquê que nós chegamos nessas estatísticas enviesadas, mas me amparando em gigantes. O Pesce, no caso, é gigante nas duas acepções da palavra. E para iniciar, eu lembro... Pode passar, por favor? Livro que o Leonardo Jardim comentou ontem, que tem insights maravilhosos sobre questões da metafísica, sobre questões filosóficas. E o Gilberto Calado de Oliveira, ele tem uma passagem que ele fala muito bem, que as discussões doutrinárias hoje, especialmente na questão do direito penal, há uma discussão a respeito entre o livre-arbítrio e o determinismo, e os seus graus. Por isso eu digo, tudo o que vocês falaram ontem preparava para o que eu ia dizer aqui. Essa dogmática penal, que também quis se afastar num preconceito com a palavra moral. E moral nada mais é do que os seres humanos se organizarem e se tratarem entre si, como eles vão se tratar entre si. Quando se fala na divisão do direito com a moral, nada mais está se fazendo do que criar uma nova moral. E é isso que vocês viram ontem, nas palestras fantásticas.
Uma nova moral foi criada. Não há um vazio. E nós perdemos a concepção do ser humano quanto à sua responsabilidade, o livre-arbítrio. E isso se reverbera nos discursos que pregam a desnecessidade da prisão. E todos os autores, muito bem comentados ontem, nos trazem também a lembrança de Foucault, que se nós temos aqui alunos de direito, todos sabem que recebem imediatamente o livro Vigiar e Punir. Ou, em segundo plano, a Arqueologia do Saber. E nesse livro Vigiar e Punir, tudo tenta ser explicado através do viés marxista da superestrutura e das estruturas de dominação do poder. E a prisão não seria nada mais do que a forma da classe burguesa colocar estes sujeitos que atentam aos bens mais caros ao ser humano na cadeia. Mas não por algo moral, mas sim porque os homens que estão no poder determinaram que certas condutas são contrárias ao estamento burocrático. E aí eu pergunto, em que lugar do mundo, na nossa história civilizatória, o homicídio não foi crime? Onde o estupro não foi crime, a não ser na época bárbara? É óbvio que isso tem a ver com moral. Eu gosto de levantar esse tema, porque dentro dessa espiral do silêncio, tentam desvincular a questão criminal com a moralidade básica civilizatória do ser humano. E o Foucault dizia o seguinte, mostrando, dentro do seu historicismo dialético marxista, que, desconsiderando o livre-arbítrio do ser humano, que o instrumento político do corpo, olhando a questão marxista do homo economicus, que esse aprisionamento do corpo, a prisão, era investido por relações de poder e de dominação. E que a sujeição do preso era um instrumento político cuidadosamente organizado, calculado e utilizado, tornando, então, o preso um submisso das classes do poder. Veja, tem tudo a ver com o que foi dito ontem. Foucault preparou o último terreno. Seguindo, mesmo assim, Foucault, que trocava cartas com o regime, era um fã do regime de Mao Tse-tung, regime atroz, que levou milhões de pessoas a morrer de fome ou assassinadas. Lá em umas cartas se encontra que, mesmo assim, ele dizia, depois de toda essa quimera criada por Foucault, essa ideia revolucionária, ele dizia ainda, como bem lembrou a Cláudia em outro escrito, de que, apesar de todos os inconvenientes da prisão, não vemos outra coisa para pôr em seu lugar. Isso ele dizia para quem? Para quem havia tomado o poder, como Mao Tse-tung. Olha, infelizmente, com os inimigos, eles não querem se conformar com a sua nova visão de mundo, a prisão é o único jeito. Então, quando nós analisamos toda essa pleiade de autores de viés marxista, neomarxista e assim por diante, na verdade, nós vemos os narcisos olhando no espelho, porque eles só pensam em dominação, em forma de poder, enquanto nós queremos o quê? Que haja uma paz social. E essa paz social não há outra maneira sem separar o joio do trigo, sem colocar na prisão aquele que não tem qualquer mínimo moral para conviver em sociedade. Não há sociedade que tenha sobrevivido a isso. Isso influi diretamente, é muito fácil de ver, em Ferraioli. Neste livro, Gilberto Calado traz
uma passagem que mostra muito bem Ferraioli. Ele diz o seguinte: o direito não pode derivar da moral, nem encontrar-se na natureza, mas significa posto ou elaborado pelos homens. E é como os homens o querem, e antes ainda como o pensam. O que confere a ciência garantista esse viés muito bem trazido pelo Leonardo Jardim, este viés também marxista, de uma visão romântica sobre o criminoso como um injustiçado social. Então, para Ferraioli, eu disse a vocês desde o início, eu me apoio em gigantes, como Gilberto Calado. O que confere a relevância penal não é a verdade, a justiça, a moral, nem a natureza, mas somente o que a autoridade diz, afirma o soberano autor do garantismo. Então, assim, e o Leonardo Jardim mostrou muito bem isso, o indivíduo tem o direito de ser interiormente malvado, a menos que seu comportamento incida no rol de taxatividade penal. Chegamos no neopositivismo. E somos inundados com a nova língua, que George Orwell escreveu muito bem. As pessoas, então, se tornam meras abstrações e a verdade é um mero instrumento nas mãos do poder. E chegamos, então, na descrença da prisão. E dizia o grande juiz Oliver Wendell Holmes que o direito, acima de tudo, é experiência, é praxis. Ele era um homem que entendia algo tão atacado na nossa contemporaneidade, que é o senso comum. Ele entendia a necessidade de entender o que é verdadeiramente o senso comum. E o senso comum de quem entende verdadeiramente do senso comum é o conservador. Porque, como vocês viram aqui desde o início, nós não abandonamos as verdades universais, que vocês tiveram um banho de verdades universais até agora. Nós não nos tornamos, como diz o grande Olavo de Carvalho, cronocentristas, vivendo com base apenas no seu tempo, como se o mundo tivesse surgido ontem. Nós entendemos que os gigantes, como disse Isaac Newton, nos deixaram um legado, que nós não precisamos reinventar a roda ou a pólvora. E que esses gigantes trazidos pelo Dante, como Sócrates, Platão e São Tomás de Aquino, por exemplo, a passagem ontem do PS sobre o Stanton Semino, PhD, eu faço o link da metafísica, das verdades universais, com a verdadeira ciência, porque o Semino é um verdadeiro cientista. Ele fala algo muito parecido, Semino, que tu trouxeste ontem, com São Tomás de Aquino. Quando São Tomás de Aquino diz o seguinte: bonito, me perdi nos papéis. Está aqui. Em todos os aspectos se pode observar... o mérito e o demérito se definem relativamente à retribuição feita conforme a justiça. E essa se faz a quem age em benefício ou detrimento de ontem. E ele diz o seguinte, igual a Semino: certos homens são protervos, inclinados aos vícios, e não se deixam facilmente mover por palavras. E assim as palavras da lei penal coíbem pelo temor da pena, para que, ao menos assim, desistindo de fazer o mal e deixando a tranquilidade aos outros, também eles próprios, pelo costume, sejam levados voluntariamente o que antes faziam por medo, e deste modo se tornem virtuosos. Essa disciplina, que coíbe pelo temor da pena, é a disciplina da lei penal. São Tomás de Aquino. Não é a mesma coisa que diz o Semino? Que lidou com criminosos durante 40 anos nas cadeias norte-americanas? Tudo isso por quê? Porque um grande gênio, como São Tomás de Aquino,
ele conseguia enxergar o que é autoevidente, através do que nós chamamos hoje de metafísica. Dentro dessa autoevidência, só enxerga as coisas autoevidentes quem não foi tomado pelo que a nossa contemporaneidade foi tomada, pelas ideologias, pelo mal do século XX. E eu falava de Foucault. E eu dizia de Oliver Wendell Holmes, vamos falar um pouco de praxis. Vamos entrar. Vocês vão ver agora, através de documentos oficiais, como a ideia marxista, Foucaultiana, e essas porcarias todas que foram mostradas ontem, estão no seio dos órgãos oficiais brasileiros. Eu fui buscar no início das penas alternativas no Brasil, que começaram em 95 com a Lei 9.099, efetivamente, com a Lei do GCRIM, em 97 foram aprofundadas. Em 99, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, junto com o nosso Ministério Público do Rio Grande do Sul, escreveu um manual de aplicação das penas e medidas alternativas. E lá pelas tantas eles dizem o seguinte: reservando-se a prisão apenas para os casos mais graves e violentos, é o assim chamado abolicionismo moderado. Direito penal mínimo. Aí vem confusão. Misturar direito penal mínimo com abolicionismo moderado. Direito penal mínimo, na verdade, ele quer nos lembrar, e por isso hoje, neste fórum, nós estamos falando de direito, mas você já deve ter notado apenas em direito penal. Mas o direito penal, porque como vocês viram, a nossa tragédia brasileira, o nosso direito penal se tornou um espantalho, como diz o doutor Edilson, direito penal de plástico, onde quem não conhece acha que o direito penal ainda assusta. Mas quem conhece o direito penal como criminoso sabe que é um espantalho. Ele está lá parado, não vai fazer nada e vai ficar na dele. Esse é o nosso direito penal hoje. E o direito penal mínimo, em verdade, ele vinha exaltar o direito penal. Que ele dizia, o direito penal é a última ratio. Ele veio proteger os bens mais caros à sociedade. E não misturar com o abolicionismo moderado. Essa é a confusão. Mais um exemplo de confusão semântica. Dessa logomaquia trazida pela Revolução Francesa, onde linguagem é poder e a linguagem desfaz e refaz a realidade. E nós vivemos, parece, em tempos ainda como se estivéssemos lutando entre jacobinos e gerondinos, entre reacionários e revolucionários. E por isso eu exaltei esse evento. Esse evento é uma ode ao conservadorismo. É uma ode ao conservadorismo. Porque o conservadorismo, ele, ao contrário do que pensam os menos avisados, ele não é o apego ao passado. Ele parte de um princípio. Ele aprendeu com os gigantes e agora vem desenvolver o que a humanidade ainda precisa desenvolver em busca da sempre ideal sabedoria divina. Essa é a grande máxima do conservadorismo. Ele não se vende a ideias pré-concebidas do nosso cronocentrismo. Ele não gosta de ideologia, mas ele entende por que a ideologia se tornou tão moderna, tão usual no nosso país. E eu falava do Tribunal de Justiça que continuava. Porque a pena de prisão não tem cumprido a contento os seus objetivos. E quais são os objetivos? Ressocializar, reeducar e punir por último. Inverteu-se a ordem. Quando nós vemos pesquisas internacionais, o que ressocializar eu gosto dos americanos, que é reabilitar, e na verdade a tentativa de reabilitação. Isso, como o Jardim disse muito bem, é o efeito imediato da pena. Se der, que bom. Mas em todos os países do mundo, aqueles que enchem a boca para dizer que era um exemplo de civilização, sempre mais da metade dos criminosos que saem da prisão voltam a delinquir. Porque a decisão é individual. Ele tem que se convencer da sua culpa e do seu erro. Mas ele tem que saber que para cada ação há reação.
Esse é o primeiro efeito. Esse é o efeito imediato da prisão, que foi totalmente deturpada no Brasil. E seguindo, o manual que é muito utilizado pelos concursandos hoje, nosso colega Kleber Masson, Direito Penal Esquematizado. Kleber Masson também escreve essa cantilena e todos os novos concursados estão dizendo a mesma coisa. Ele diz o quê? As penas restritivas de direito são também chamadas de penas alternativas, pois têm o propósito de evitar a desnecessária imposição da pena privativa de liberdade nas situações expressamente indicadas em lei. Fala-se atualmente em falência da pena de prisão, provocada por diversos motivos, e notadamente por seu fator criminógeno. O que ele está dizendo com isso? Que a prisão causa o crime. E é isso que eu venho pregando sempre nas minhas palestras. Se inverte monstruosamente o nexo de causalidade. Afinal, é o crime que causa a prisão, e não a prisão que causa o crime. Ah, mas vocês vão me dizer, essas prisões superlotadas, a escola do crime, todos já devem ter ouvido. A escola do crime é a prisão. A escola do crime é a vida, meu amigo. A escola do crime é na rua, nas favelas, nas vilas que foram dominadas por esses senhores da escuridão. É aquele povo que tem que pedir autorização para trabalhar, para sair da sua casa. São aquelas pessoas que estão dentro da sua casa, chega o marginal e dizem a ela, você tem meia hora para sair dentro da sua casa. Onde é que está o garantismo? A garantia? E você já sabe, se não cumprir a meia hora, a pena é de antecipação da morte. E você sai com o que dá tempo de pegar de dentro da sua casa, vai procurar algum parente que possa lhe emprestar um canto, e tudo isso no Brasil é colocado para debaixo do tapete. Se fazendo todas essas abstrações, esse jogo de palavras, essa falta de busca da verdade, tudo faz parte dessa virada linguística. Como dizia um jurista gaúcho, que infelizmente é gaúcho, tem muito, como disse o PS ontem, nós temos muita porcaria, também conhecido como Ayatollah de São Leopoldo, isso faz parte da virada linguística. Tudo é um giro de linguagem. Como eu sou moderno. E aí, afinal, e eles pregam, tem que ter mais penas alternativas. Prender não adianta. O Brasil é muito punitivista. E aí eu venho com os números. Será que é? Eu estou olhando para uma abstração ou eu olho para a praxis do direito? Eu olho para o que fizeram nos últimos 30 anos no Brasil. E aí a gente vai buscar trabalhos que tenham contado o número de crimes no Brasil. De tipos penais, 1.050 tipos penais, intervalos de pena. Sendo que 78% possibilitam de imediato a pena alternativa de prisão. E apenas 2,8%, 26%, para deixar bem claro, de 1.050, obrigam o juiz a estipular o regime inicial fechado. E todos vocês são convencidos de que o Brasil é punitivista. Ou pior, com o nosso sistema progressivo mais leniente do mundo. Me digam um país que aceite 1/6 da pena inicial, sendo que apenas 2,6% inicia no fechado. Em Porto Alegre, na nossa região metropolitana, como a realidade é dura e diferente. 2/3 dos apenados que estão no semiaberto, pela Superintendência Regional do Rio Grande do Sul, eles estão na nuvem. São presos da nuvem. O iCloud, estão no iCloud da Apple. Porque como não tem lugar, eles estão em recolhimento domiciliar noturno. Como nós todos. E são todos, mas todos são contabilizados como preso.
Aí enchem a boca, o Brasil tem 700 mil presos, é um encarcerador. O Diego Pesce acorda todo dia pensando quantos eu vou prender hoje. Aquele meu vizinho mala, eu vou botar ele na cadeia hoje. É um sadismo puro. E quando nós vemos, nada disso existe. Poucos países ainda insistem nesse sistema progressivo falido. E os que insistem não adotam esse 1/6 ridículo, ou 2/5, meu Deus, para crimes hediondos. Vejam, o exemplo... Pode passar, por favor? E eu trago rapidamente para mostrar para vocês que eu não estou aqui contra a ciência. Eu estou contra a pseudociência. E eu trago aqui um Nobel. Falávamos ontem, não temos Nobéis no Brasil, foi atrás do Nobel norte-americano, Gary Becker. Gary Becker não contraria esse senso comum que eu falava. Ele entendeu primeiro a realidade para depois buscar cientificamente a sua explicação. E ele entendeu, já entendendo de antemão como funciona a mente criminosa, ele conseguiu teorizar e, passando, por favor, criar uma equação sobre o crime. Vejam, a equação é o seguinte, como o criminoso pensa, o ganho tem que ser maior que o custo. O ganho do crime, o G, e o custo seria a probabilidade de ser pego. E aí nós entramos dentro da probabilidade de ser pego, o tempo de aprisionamento e a desutilidade adquirida. 2 fatores. O tempo de prisão, que tem que ser suficiente para dissuadi-lo, e a certeza de punição, a probabilidade de ser pego. Uma não funciona sem a outra. Isso é muito claro. Não adianta nada ter 100% de certeza de punição para ficar 1 mês na cadeia por um homicídio. Esse 1 mês ele coloca na conta, se você pega, esse 1 mês é facilmente retirado. Também não adianta colocar uma pena de 100 anos para homicídio e apenas 1%, ou 5% ou 8%, como é no Brasil, ser indiciado em inquérito policial por homicídio. Veja o desafio enorme que nós temos. Nós temos que combater os 2 lados. E o que eu estou focando hoje é na nossa legislação leniente, através das penas alternativas e dessa progressão de regime ridícula. E também a progressão de regime, que eu até hoje não achei nada igual, que tornou a progressão de regime um direito subjetivo do réu. Enquanto todos os outros países, esses poucos que ainda têm sistema progressivo, dizem que só pode progredir se uma equipe multidisciplinar disser que a sua periculosidade não é tão grande como dantes. Senão não pode progredir. No Brasil, tiraram o exame criminológico, a obrigatoriedade, até então, em 2003. Também porque os nossos juízes não queriam mais. Os nossos tribunais não queriam mais esse desnecessário. Vejam, essa é a deturpação do garantismo. Esqueceu-se da finalidade precípua do direito penal, que é proteger a sociedade. E olha-se tudo como um jogo de palavras. Pode passar, por favor. E aí, quem não busca a verdade, quem não está preocupado com a realidade, também não vai estar preocupado em recolher números confiáveis. Esse é o trabalho feito por mim, pelo Paulo e pelo Renato. Vejam a diferença entre os números do Conselho Nacional do Ministério Público e o Ministério da Justiça. Vejam em 2015, apenas 140 mil presos de diferença. E todos... A única diferença que há entre os dois é que o Conselho Nacional do Ministério Público não computa presos em delegacia, que são no máximo 40 mil. Então ainda sobra 100 mil. Não há preocupação. Só que dentro deste número, como eu falava, estão os vinculados, inclusive os presos na nuvem, do semiaberto e do aberto, com ou sem tornozeleira eletrônica. No Rio Grande do Sul também não se fala, isso deve ser
deve acontecer em muitos outros estados, nós temos uma perícia feita com as tornozeleiras eletrônicas no Rio Grande do Sul. Vocês verem que beleza que é essa tornozeleira eletrônica. Tecnologia 2G, GSM. Alguém lembra do GSM aqui? E dá para retirar a tornozeleira sem ser detectado com secador de cabelo. Por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, encontraram uma tornozeleira no pescoço de um galo. E a SUSEP não entendia, mas como esse cara faz o dia inteiro para lá e para cá e não sai do lugar? Mas ele não senta, não para ver nenhuma televisão, não, era o galo ciscando para lá e para cá. Esse é o nosso sistema punitivista. Seguindo, por favor. E nós fizemos esse levantamento, que eu coloco, comparativamente com o mundo, nós temos que adotar o mesmo critério, obviamente. Para o mundo inteiro, menos para o Brasil, preso é quem está integralmente fechado, obviamente. Fechado ou preventiva. Ou já condenado em regime fechado ou em preventiva. E aí, pelos números do comparativo global, esse nosso país punitivista, que prende demais, estaria na 60ª posição. Proporcional, que é o que interessa. Porque esse é outro enviesamento que vocês são vítimas. O Brasil é o 3º ou 4º que mais prende no mundo. Sim, cara pálida, é o 5º país mais populoso do mundo. Queria o quê? Com índices de criminalidades, campeões mundiais em tudo. Ontem o PS trouxe muito bem a questão do roubo. Nós estávamos em Aix-en-Provence e lá me falaram, olha, se acontecer um roubo em Aix-en-Provence na França, a polícia vai fechar a cidade enquanto não encontrar o sujeito. Aqui hoje o roubo... Querem que a gente normalize o roubo. Não, um mero dissabor da sociedade. Um cano frio de uma arma na sua cabeça. Querem que nós aceitemos esse estado de anomia, de apatia. Pode seguir, por favor. Presos provisórios, outra questão que adoram falar. O Brasil prende demais e deixa esperando muito tempo os condenados. Coitados, ficam sem sentença. Calma. Nosso conceito de preso provisório também nós adoramos a jabuticaba. Também é diferente dos demais. Para os demais países, preso provisório é quem não tem sentença condenatória. Quem está aguardando o fim da sua formação da culpa. Nós chamamos na instrução probatória. No Brasil, não. No Brasil é até o trânsito em julgado. Onde nós temos, sabidamente, 4 instâncias. Os tribunais superiores se auto-invocaram como uma outra instância. Se tivesse uma leitura adequada na nossa Constituição, saberiam que não era para ser assim. Por isso se falava sempre em instância ordinária e instância extraordinária. Mas não. Mesmo com esse número, considerando quem está com sentença condenatória em 1º grau, em 2º grau, o exemplo do nosso ex-presidente é preso provisório para o Brasil. Para os demais países, jamais seria. Mesmo com esse índice de 35%, 36%, nós estamos com uma média menor que a dos Países Baixos, e menor que a Suíça, menor que Liechtenstein, igual praticamente à Itália. E se nós formos atrás, afinal, quantos estão aguardando a pena sem sentença? Eu dava uma entrevista na Rádio Bandeirantes de São Paulo e, por exemplo, em São Paulo é 23%. Mas os relatórios não querem nos mostrar isso. Não colocam. Se nós formos colocar 23%, como é em São Paulo, daria menos que a média mundial. Em índices até menores que a quase a totalidade da Europa. Mas é óbvio, o Código de Processo Penal quis que fosse assim. Todos nós somos ensinados, no meio do jurídico, que a prisão preventiva é a exceção das exceções.
Proporcional, 117º Brasil. Só entrar no prisonstudies.org. Em presos provisórios. Contando todos os presos sem trânsito em julgado. Imagina se nós contássemos adequadamente só os que não têm sentença condenatória, em que posição nós estaríamos. Mas é óbvio. Por exemplo, juízes do Paraná fizeram um levantamento e invocaram que, em média, apenas 1,5% dos processos contém réus presos. É óbvio. Quem conhece a praxe sabe disso. O Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, apontou a média também de 3,5%. Conseguiu fazer um levantamento total dos processos cariocas. Chegou-se a 3,5%. Homicídio, 5%. Respondem preso. Não interessa. E quando nós sabemos que a grande maioria dos presos por homicídio são presos em flagrante, que também foi outra deturpação do nosso direito. Se foi preso em flagrante, a presunção de não culpabilidade é abalada, porque ela é uma presunção. Ninguém mais lembra disso. Por favor. Pode passar, já falei. E falando de crime, e aí vem o nosso Estado do Rio Grande do Sul, o nosso governador, o índice de crimes diminuiu no Estado do Rio Grande do Sul. E começa a tratar de estatística como se fossem crianças. Mas como é que o senhor sabe disso que diminuiu, se o senhor não sabe a taxa de reportabilidade, a cifra negra? Quando eu sei que no Vale dos Sinos há presos em delegacia, as pessoas estão desistindo de fazer uma ocorrência policial. É muito fácil, diminuiu o número de crimes. Não, diminuiu a taxa de reportabilidade dos crimes. Nós não sabemos. Eu trouxe exemplos. Colômbia, 23%. Apenas 1/4 dos crimes na Colômbia são delatados às autoridades. Nos Estados Unidos, 50% a 55%. Imagina no Brasil. Seguindo. E aí foi trazido ontem isso pelo PS, mas eu trago um pensamento para vocês verem o tamanho da nossa tragédia. Vocês viram ontem o número de mortes em policiais. Se fizerem as contas, o PS mostrou bem, no estado do Rio de Janeiro é 3,8% de mortos no efetivo, ou seja, 3,8% de chance de morrer. Na região metropolitana, quase 8%. É mais fácil no Rio de Janeiro um policial ser assassinado do que descobrir a autoria de um assaltante. Está aqui, 1,8% dos assaltantes no Rio de Janeiro são encontrados. Se mata mais policial do que se encontra o número de roubos, de assaltantes. Por favor. Eu também trago questões científicas que são colocadas para debaixo do tapete. Nós temos grandes economistas do crime no Brasil. Por exemplo, que dizem que apenas no Brasil a probabilidade de sucesso no crime é maior de 95%. Agora há pouco, ainda não foi publicado, mas pela minha amizade com os autores, já repasso de antemão, no Rio Grande do Sul, 79% dos presos admitiram reincidência nas suas entrevistas. Claro, a criminologia americana, que é escondida daqui, eles sabem de que, no mínimo, a cada crime, outros 10 foram cometidos, não descobertos. E ainda existe o princípio de Pareto, que 80% dos crimes são cometidos por 20% dos criminosos. Por isso também é difícil trabalhar com média. Esses 20% cometem no mínimo 90 crimes por ano. Os outros, 80, de 5 a 10. 63% admitiram que o benefício do crime é maior que o custo. 54% ingressaram por cobiça, desejo de status e poder. São os vícios humanos, muito bem trazidos ontem pelo Dr. Edilson Mogenor Bonfim. Mas prisão não resolve. Mas nos Estados Unidos, isso já está assentado há muito tempo que resolve. Não se contraria o senso comum. Vejam a escala. Os economistas americanos previram que isso iria acontecer. Eles disseram,
Nós vamos aumentar o número de encarceramentos. Vocês viram um vídeo ontem do Tolerância Zero, 900 mil presos. Ultrapassaram o número de crimes violentos, vinha subindo sempre, até chegar na década de 60, uma estrondosa criminalidade. Tudo por quê? Ouviram os sociólogos, os antropólogos. Tem uma especialista do Globo News que eu fui buscar, que se auto-intitulou especialista em segurança pública, que eu fui buscar o trabalho dela no mestrado. Ela falava sobre travestis em banheiros públicos. O que tem a ver isso com criminalidade? Será que ela está querendo dizer que travesti é criminoso? Que preconceito é esse? Só o que faltava. Uma disfarçatez desse tamanho. Mas é óbvio, eles previram. Uma hora as linhas vão se encontrar, o encarceramento vai aumentando, você vai incapacitando os criminosos. Eles falam incapacitar, prisão é incapacitação. Incapacitar do quê? De cometer crimes. Aumentou-se o tempo de pena. Lá na década de 60, o tempo médio de prisão para um roubo era 15 meses. Era pouco, mas ainda maior que aqui. Aqui se vai para o fechado, muitos já não vão por roubo. Na região metropolitana não vão. A juíza que eu trabalho estipula o inicial fechado. Ficam no máximo no fechado 10 meses. No máximo. Já estão nas ruas. Isso para eles, obviamente, não é nada. Vejam, aconteceu o que os econometristas diziam. Uma hora o encarceramento vai estabilizar, vai chegar no número adequado, que vai começar a dissuasão, a incapacitação a dar resultados, mas o número de crimes vai cair. E caiu, está aqui o gráfico. 2011, chegando aos mesmos níveis da década de 70. Em números absolutos. Por favor, a próxima. Esse eu peguei de um livro recente. Vitimização contra a propriedade, porque os países mais desenvolvidos do mundo são aqueles que protegem melhor a propriedade. Isso é só pegar índices internacionais. Propriedade e liberdade econômica, está sempre ligado com o IDH. Vejam, os Estados Unidos nunca teve uma proteção tão efetiva contra a propriedade, e não se quando fala em propriedade, nessa propriedade imóvel, a propriedade móvel também, o patrimônio, como agora, chegando a índices que nunca, desde o levantamento, houveram. Vejam, desde 73 se tem o número de crimes contra a propriedade e violentos, como eu mostrei antes, e eles caíram a índices inimagináveis pelos então sociólogos da época. Por favor. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Aqui eu trago um exemplo. Outra coisa, que pobreza, obviamente, isso devia ser a coisa mais óbvia do mundo, pobreza não tem nada a ver com crime, mas sempre é bom mostrar números. Países mais miseráveis da África que não estão em guerra civil: Etiópia, Madagascar, Nigéria. Vejam o número de homicídios por 100 mil habitantes. Etiópia, 6,1, Madagascar, 0,5, Nigéria, 1,9, maiores que os europeus. Seguindo. Aí diz, estão prendendo por crimes bagatelares, por crimes pequenos. Alguém vê crime pequeno aí? Esse é o índice de percentual de presos, a não ser, claro, que se acredite no nosso ministro Barroso, que os meninos do tráfico são inocentes. Vocês viram ontem os vídeos dos meninos do tráfico? Como se nada que estivesse acontecendo no Brasil tivesse a ver com o tráfico de drogas. Por favor. E aí, que é o desfecho da minha apresentação, mostra o quê? Porque nós conhecemos na prática que o tempo médio de prisão é ínfimo, mas também os números escondidos, que ninguém fala, também mostram isso. Da porta giratória de criminosos do nosso sistema prisional. Lá em 2014, o Infopem disse o seguinte, que a cada 279 mil que entravam, quase 200 mil saíam, num semestre. Mas eles não haviam dito a nós, Paulo e Renato, de que esses dados eram incompletos. Eles foram dizer em 2017. Em 2017 eles disseram,
quase todos os estados não remeteram os dados integrais sobre as entradas e saídas. Aí eu pergunto, como é que eles estão contabilizando os presos corretamente sem ter os dados integrais de entradas e saídas? É um mistério. Eles não querem buscar a verdade. Querem usar... A estatística foi ideologizada também. E aí, mas eles disseram o seguinte em 2017. Mas existem 2 estados que remeteram a quase integralidade. Quase, eu disse. Dos dados. Mato Grosso do Sul e Piauí. Mato Grosso do Sul, a cada 100, eles fizeram diferente, não deram os números absolutos, mas disseram o seguinte, a cada 100, 96 saíram. Piauí, a cada 100, 93 saíram. Está mais do que confirmada a porta giratória. É óbvio que a prisão não vai funcionar e que prisão não resolve. Eu concordo, mas não pelos motivos apontados. Ele pega 2,6% dos crimes, com uma taxa de resolutividade ridícula, com uma taxa de reportabilidade ridícula, o custo é muito menor que o benefício, com uma sociedade que vocês viram, foi passada a radiografia, que incentiva os vícios, que relativiza tudo. É óbvio que a prisão se tornou desnecessária. Tudo isso que vocês estão vendo hoje é o retrato do que foi dito antes. Por isso eu disse no início. Prepararam o terreno para mim. E tudo isso com o consentimento de ONGs de direitos humanos. Com os nossos órgãos públicos, como o CNMP, CNJ, STF, com audiência de custódia, dito pelo ministro Lewandowski, que era para desencarcerar. Eu não posso perguntar para o preso da audiência de custódia como foi o crime, eu não posso antecipar a prova. Eu só posso saber se ele foi bem tratado pelo policial quando preso. Inventaram outra jabuticaba brasileira. E aí, eles dizem o seguinte, mas está superlotado. Sim, confunde-se. E aí é o meu recado final. Quando falam a vocês em encarceramento em massa, eles querem dizer o seguinte, que o Brasil prende mais do que deveria. Eu mostrei para vocês que, obviamente, que não. Os números mostram que não. E confundem deliberadamente superlotação com o mito que eu chamo de encarceramento em massa. Por que superlotação? Porque foi abandonado o sistema prisional. Como eu sei disso? Dados do Fundo Nacional Penitenciário, que contingenciou valores. Hoje nós temos mais de 4 bilhões parados. Estudos da Fiesp mostravam que para terminar a superlotação com 21 bilhões estaria solucionado, com 14 a 15 bilhões de reais o sistema poderia os estados voltar a controlar os presídios, enquanto na Copa do Mundo e nas Olimpíadas nós gastamos 60 bilhões. É óbvio que é vontade política. E as prisões brasileiras são masmorras. Sim, vocês deixaram. ONGs de direitos humanos foram ao gabinete da ex-presidente Dilma dizer não se construa mais vagas. Pelo amor de Deus, dentro da sua agenda de desencarceramento, que foi adotada pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E aí depois, em 2017, diz o seguinte, olha, os coitadinhos estão... Esse sistema fere a dignidade da pessoa humana. Precisamos soltar. Os mesmos que incentivaram a deterioração do sistema prisional. É isso que vocês precisam entender. Tudo foi colocado para debaixo do tapete. Tudo para que a realidade se amolde a essa segunda realidade que o PS trouxe ontem muito bem com Eric Wegener. Então, no Brasil, hoje, nós temos uma prisão que não tem mais efeito dissuasório, não atemoriza ninguém. Pensamos na prisão como se ela fosse seu principal efeito ressocializador, quando isso é uma falácia. Como se nós tivéssemos muitos presos e como se
superpopulação carcerária, na verdade, superlotação carcerária, fosse encarceramento em massa. Mas nós temos muitos criminosos. A prisão deve acompanhar o crime, não o contrário. Se o crime aumentou, o direito penal como última ratio, como último freio, se a sociedade parou de estabelecer as outras travas morais, vejam, tudo que os grandes filósofos, a verdade universal dizia, sobre a necessidade de travas morais dentro da cultura civilizatória, a sociedade tirou. Quando o direito penal era para ser o último freio, quando tudo falhou, religião, cultura, escola, família, que é o que os economistas brasileiros que vão conversar com os presos dizem a nós, que nós vemos é a falta de trava moral do criminoso. Era o que São Tomás de Aquino dizia, era o que Sócrates dizia. E nós vivemos uma cultura, como mostrada, que incentiva os vícios. E por isso, eu trago a vocês esses dados para referendar que no Brasil se prende pouco e mal, se retirou os efeitos da pena para depois denunciá-la como se não resolvesse mais, e dizer que tudo o que nós estamos falando aqui, que são verdades universais, algo já experimentado, que já deu certo em todos os lugares, é algo retrógrado ou fora do seu tempo, ou não é moderno. E por isso eu encerro com uma passagem que eu gosto muito, que é trazido no livro do Theodore Dalrymple, mas que é de William Shakespeare, em Rei Lear, que é, para mim, para mostrar como os vícios humanos realmente não mudaram. Escrito em 1400, no final do século XIV, William Shakespeare, não, XV, perdão. Ele diz o seguinte, William Shakespeare: essa é a maravilhosa tolice do mundo. Quando as coisas não nos correm bem, muitas vezes por culpa de nossos próprios excessos, pomos a culpa de nossos desastres no sol, na lua e nas estrelas, como se fôssemos acelerados por necessidades, tolos por compulsão celeste, o determinismo, velhacos, ladrões e traidores pelo predomínio das esferas, dos astros, bêbados, mentirosos e adúlteros pela obediência forçosa a influências planetárias, sendo toda a ruindade atribuída à influência divina. Ótima escapatória para o homem. Esse mestre da devassidão, responsável às estrelas por sua natureza de bode. É assim que eu encerro a minha palestra. Muito obrigado.